nome é Daniele, eu sou professora de inglês há mais ou menos uns 27 anos. Sou mãe do João Renato, esposa do Luiz Paulo. Gosto muito da minha profissão, apesar dos desafios. Eu dou aula numa escola pública, né? Já tem mais ou menos 10 anos que eu estou nessa escola. E comecei bem jovem, comecei com 13 anos, dando aula numa escola de idiomas. Eu estudava inglês nessa escola, tanto eu como minha irmã. E depois de uma crise financeira, meus pais resolveram tirar eu e minha irmã da escola de idiomas, né? E eu não queria, porque aquilo lá era tudo pra mim. Eu gostava demais, eu achava aquilo o máximo na minha vida. E fiquei sabendo que a escola estava precisando de uma secretária noturna. E logo fui eu, né, me disponibilizar para ser secretária noturna daquela escola. E aconteceu um fato bem interessante, que a professora que daria aula para as crianças de 5, 6 anos mais ou menos, que era a turma das 17 horas, ela teve um contratempo e não conseguiu chegar a tempo para dar aula para essa turminha, né? E as crianças estavam assim praticamente destruindo a escola, e eu chamei a minha melhor amiga, pedi para ela cuidar da recepção para mim e entrei com essas crianças na sala de aula. E comecei a dar aula e cantar e brincar com eles. Dali a pouco chega a outra sócia da escola e começa a me observar pela janela. Tinha uma janelinha de vidro e ela tava me observando. Aí a hora que eu vi, eu já gelei, né? Falei, nossa, fiz alguma coisa de errado. Aí ela só fez o sinal, continua. Eu continuei, me despedi das crianças, né? Eles gostaram bastante. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei de dar aula de inglês. Sou formada em letras. A partir desse momento, eu tive depois a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, terminei high school lá, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com necessidades especiais, gostei muito dessa área também. E quando voltei para o Brasil, eu resolvi fazer a faculdade de letras, que era a faculdade que me daria a oportunidade de ensinar inglês. E gostei bastante. Falando assim de experiências do passado, né, eu tenho vários professores e professoras que foram referências para mim. Quando eu era criança, quando eu era adolescente e depois na faculdade. Para mim, ser uma boa professora é ser aquela professora que eu gostaria de ter essa pessoa como professora. Então eu faço da seguinte maneira nas minhas aulas. Será que eu gostaria de ter uma aula desse jeito? Né? Então é essa reflexão que eu faço. Se eu acho que eu gostaria, eu falo, não, tá legal, eu gostei dessa aula, eu participaria, eu achei que é interessante, eu continuo. Se eu faço essa reflexão e percebo que tá chato, tá maçante, enfim, os alunos não estão interagindo, eu logo troco a dinâmica da aula para que eles se interessem, né? Eu enxergo os professores de língua hoje como essenciais na formação de qualquer indivíduo. Nós estamos vivendo nesse mundo globalizado, cheio de informações instantâneas e em diversas línguas, né, com inteligência artificial por aí. Eu acredito que o professor, principalmente o professor de línguas, ele jamais vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? Temos aí alguns trabalhos nessa linha, algumas pessoas defendem esse panorama de professores de inteligência artificial, né, que a inteligência artificial vai substituir o professor, mas eu creio que não, porque só o professor que tem essa habilidade, essa sensibilidade de entender o seu aluno, né, as dificuldades e tudo mais, e a inteligência artificial, ela não tem essa capacidade, pelo menos ainda. Eu imagino que os professores de língua inglesa, de língua espanhola, de alemão, de tantas outras disciplinas, eles têm o seu valor, mas a sociedade infelizmente não reconhece, né? Nós temos assim essa situação aqui no Brasil que professor não é tão reconhecido como deveria ser, mas eu acredito muito no trabalho e no potencial de cada um. Eu acredito que ser professor é a profissão que forma todas as outras profissões, né? Já virou clichê isso, mas não deixa de ser verdade, porque sem professor, como a gente seria médico, advogado, juiz e tantas outras profissões importantes que nós temos aí no nosso
no nosso país, né? Hoje eu estou doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Cáceres, né? A UNEMAT, do campus de Cáceres. Pretendo finalizar o meu doutoramento esse ano de 2025, falando sobre expressões idiomáticas contidas em redes sociais em língua inglesa. Então, como doutoranda, eu consigo agora, né, com mais experiência, ministrar aulas na universidade, na própria UNEMAT, só que no campus de Tangará da Serra. Nesse momento eu estou com as turmas de língua inglesa com ênfase na escrita e estágio supervisionado de língua inglesa 2. Nas disciplinas de estágio eu acompanho os estudantes nas escolas, né? E como professora da rede estadual de educação do nível básico, eu consigo dar um feedback maior para os meus acadêmicos, né? De como realmente funciona uma sala de aula. Eu acho assim que está sendo incrível essa experiência, né? Tanto para mim quanto para os acadêmicos. Terminando esse doutorado, eu pretendo, né, prestar concursos em universidades do Brasil para que eu consiga de fato realizar aquele sonho desde quando eu voltei dos Estados Unidos, que seria dar aula de inglês em universidade, né? Então são caminhos aí que eu estou pensando em seguir. Essa experiência como produtora desse memorial, né, escritora desse memorial, meu memorial autobiográfico, eu acho que está sendo bem diferente, autorreflexivo, né, porque a gente faz uma autoavaliação da nossa vida profissional, principalmente, e está sendo uma experiência assim muito enriquecedora.